Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre os espanhóis na América, na verdade sobre a colonização da América feita pelos espanhóis. Esse assunto se encontra no módulo 3 e o capítulo 7 do livro de vocês. Vamos lá. O nascimento do Novo Mundo, as terras que viriam a ser a América foram chamadas de Novo Mundo. Cristóvão Colombo e sua tripulação, ao desembarcar em 12 de outubro de 1492, encontraram um povo com características totalmente desconhecidas. Uma das maiores descobertas foi que nessa região tinha ouro. Destruição do Império Azteca. A gente vai falar agora como ocorreu aí a destituição de um império tão importante que foi o Império Azteca. Em fevereiro de 1519, desembarcou na América a expedição comandada pelo espanhol Hernán Cortés, e ele teve a ajuda de dois tradutores, o Aguilar, um náufrago espanhol, e Malinche, uma ex-escrava asteca. Ocorreu inicialmente, a tomada de Tenochtitlan. Vamos conhecer aí como isso ocorreu. Em novembro de 1519, Cortés chegou a Tenochtitlan, capital do Império Azteca, e foi recebido pelo imperador Montezuma II. A princípio, eles acharam que o Hernán Cortés, juntamente com seu grupo, tratavam-se de deuses. Com o tempo, eles descobriram que não, mas o imperador Montezuma os recebeu com toda a cordialidade. Na primeira oportunidade, Cortés mandou prender o imperador. Os astecas preferiram negociar ao lutar. Porém, durante uma cerimônia religiosa, os espanhóis fecharam as portas de um templo asteca e mataram cerca de 2.000 pessoas. Com isso, a população se revoltou. Nesse processo, o imperador Montezuma, o imperador asteca, foi morto. Cortés buscou apoio de povos indígenas inimigos dos astecas para conquistar a capital do império. Essa colaboração foi decisiva para o sucesso espanhol, que tomou Tenochtitlan em agosto de 1521. As principais atividades econômicas praticadas pelos astecas eram a agricultura e o comércio. Inclusive, havia uma importante classe social chamada de potecas, que eram os mercadores. A população dominada, por vezes, resistia ao controle espanhol, recusando-se a pagar os impostos e adorando seus deuses em segredo, procurando assim manter seus costumes e sua cultura. Os motivos da derrota dos astecas. Quais foram os principais motivos aí que provocaram a derrota do povo asteca? Primeiramente, os espanhóis fizeram diversos acordos com povos locais que não aceitavam o domínio asteca, aumentando assim a quantidade de pessoas em suas tropas. Então, eles tinham apoio dos aliados. A superioridade bélica. Os espanhóis usavam cavalos e tinham armas de fogo que lhes possibilitava ser mais rápido e mais efetivos que seus ataques. E também as doenças contagiosas. O contato com os espanhóis expôs os astecas a diversas doenças, como gripe, sarampo, varíola, contra as quais não tinham defesa imunológica, portanto, muitos deles morreram em decorrência dessas doenças. Agora nós vamos falar sobre o outro povo, chamado de povo Inca. À época da chegada dos espanhóis, o Império Inca passava por uma guerra civil, pois o imperador havia morrido e os seus dois filhos disputavam o poder. Atahualpa havia derrotado o irmão e assumido o poder. Como foi o início da conquista? Chegou lá um espanhol, Francisco Pizarro, na América do Sul, no ano de 1532. Acompanhado de sua tripulação e de um grupo de indígenas insatisfeitos com o imperador, ele seguiu para a cidade de Cajarma e marcou um encontro pacífico com Atahualpa, o atual imperador. Pizarro ordenou que o imperador fosse aprisionado. Atahualpa ofereceu aos conquistadores uma enorme quantidade de ouro e prata. Apesar de aceitar a oferta, Pizarro mandou executar o imperador. Os espanhóis conquistaram a capital do Império, Cusco. Após, Pizarro voltou para o litoral e fundou a cidade de Lima. Porém, enquanto há dominação, há resistência. A resistência à dominação europeia durou cerca de 40 anos, até 1572, quando o último imperador inca, Tupac Amaru, e seu exército foram derrotados. Agora, as terras estão tomadas. Como fica a administração colonial? Como a Espanha vai fazer para administrar suas novas colônias? Eles terão a ajuda da Igreja Católica, que vai promover a catequização dos indígenas à fé cristã. Como eles vão realizar aí o controle das colônias?
Um dos órgãos essenciais nesse processo de controle foi a Casa de Contratação. Nela ocorriam as negociações comerciais entre colônia e metrópole. E havia também o Conselho das Índias, que tinha a função de assessorar o rei na administração das colônias, sendo responsável pela criação de leis e pela nomeação dos chefes encarregados de órgãos políticos e administrativos implantados na América. As terras aqui foram divididas em vice-reinos e administradas por vice-reis. Os vice-reinos aqui existentes foram Nova Espanha e Peru, e no século depois existiram também Nova Granada e Rio da Prata. O cargo mais alto, como já foi mencionado, era o do vice-rei. Sua administração era fiscalizada e seu poder era limitado pela audiência, órgão formado por oidores, ouvidores, e instituições encarregadas da aplicação da justiça e da organização administrativa. Além deles, havia os cabildos, com funções similares das câmaras municipais, responsáveis pelas questões sociais e cotidianas, como segurança, abastecimento, obras públicas e justiça. Relacionada ainda à administração colonial, eles estabeleceram uma forma econômica e trabalho aqui também. Havia a mineração como principal atividade econômica e o monopólio comercial, ou seja, a colônia só poderia estabelecer relações comerciais com a sua metrópole, Espanha. A exploração dos indígenas. Duas formas de trabalho foram estabelecidas para que a mão de obra indígena fosse explorada, encomenda e amita. Encomenda, os indígenas encomendados eram obrigados a fornecer mão de obra e pagavam um tributo ao encomendeiro. Em troca, o colono ficava responsável pelo cuidado dos indígenas, fornecimento de roupas e alimentos, e por sua catequização, deveria enviar à coroa os tributos recolhidos. Havia também a mita, grupos de indígenas, durante um tempo determinado, geralmente 4 meses, prestassem serviço na construção de estradas e edifícios públicos na agricultura e nas minas, em troca de uma pequena remuneração. Quanto à sociedade, que sociedade foi essa que se formou aqui na América Espanhola? Havia os chapetones, espanhóis que foram para a América. Os crioulos, pessoas nascidas na América que descendiam de espanhóis. Mestiços, fruto da miscigenação entre espanhóis e indígenas. Nativos, que formavam a maioria da população e constituíam a principal mão de obra nas colônias. E também os escravizados, africanos trazidos para a América como escravos. Pessoal, nosso assunto não se encerra aqui. Terão exercícios e estarei à disposição para tirar suas dúvidas, ok? Bons estudos!